Oi, pessoal, boa noite. Então, hoje vamos dar continuidade às nossas discussões em torno da disciplina de psicoterapia. Como eu já havia mencionado para vocês, né, num outro momento, então nós estamos trabalhando com a perspectiva da clínica gestáltica ou das clínicas gestálticas, né? Como nós vamos ver, existem pelo menos três formas mais fundamentais da gente pensar as estratégias de intervenção nesta perspectiva teórica. E por que a clínica gestáltica, mais uma vez, né, para quem não viu o outro vídeo? Porque neste momento nós estamos tomando esta abordagem, né, essa proposta clínica, como uma forma de apresentar os desdobramentos do campo da fenomenologia para o âmbito das intervenções. E também como uma forma da gente pensar a clínica em seus diferentes contextos. Então, é uma maneira da gente materializar um pouco essas estratégias interventivas, tá bem? Então, vamos lá. Quando a gente fala de intervenção, um dos primeiros tópicos, né, que me parecem assim emergir com mais intensidade é a necessidade da gente trabalhar com a perspectiva de diagnose, né? O que que é a diagnose? Por que diagnose e não diagnóstico, né? Tem gente que, bom, enfim, são sinônimos, mas aqui elas estão sendo tomadas em perspectivas bastante distintas, tá? A diagnose, ela é um processo aberto, onde não há uma imposição de um saber pré-determinado ou de um saber anterior à própria experiência, né? E também não afasta a participação do sujeito, né, que está ali compartilhando o campo clínico conosco, do processo de compreensão dos seus próprios fenômenos. Então, a diagnose ela tem esse caráter mais dinâmico, mais aberto, né? Então, assim que nós estamos implicando, né, o uso desse termo, tá? Então, vamos falar um pouquinho desse universo, né? Diagnose e intervenção clínica, considerando que é o nosso objetivo, né? Tratar aqui de uma das formas de intervenção que é a psicoterapia. Então, quando a gente fala de diagnose e intervenção, uma coisa que eu gosto sempre de destacar para o PHG, né? Pearls, Hefferlein e Goodman, que são os autores do Gestalt Therapy, né, essa obra que funda a abordagem da Gestalt terapia lá em 1951, a diagnose e a terapia são o mesmo processo, né? O que significa dizer isso? Que ao fazer uma compreensão de um fenômeno, nós já estamos fazendo uma intervenção, tá? Então, o que significa isso, né? Quando nós fazemos essa compreensão, a compreensão passa pela verificação, pela percepção do lugar que nós estamos sendo convidados ou não a ocupar junto ao nosso consulente, tá? Então, vamos pensar assim, quando alguém chega no nosso consultório ou nos demanda algo do ponto de vista das intervenções clínicas, este sujeito está fazendo um convite para que nós ocupemos um lugar. O modo como nós estamos sendo convidados para ocupar um lugar ou para não ocupar um lugar já nos indica, nos dá os elementos para nós pensarmos um pouco sobre aquele fenômeno que está ali diante da gente. Então, é possível, a partir daí, nós identificarmos pelo menos três formas de produções, três ajustamentos, que é o ajustamento aflitivo, o ajustamento psicótico ou o ajustamento neurótico. Então, quando a gente fala desses três ajustamentos, é interessante, né, a gente lembrar que
Nós estamos trabalhando aqui com uma compreensão, dinâmica de self, tá? Então, o self, conforme foi proposto por Peirce, Hefferlein e Goodman, é um grande sistema de contatos, né? O que que significa isso? O self é o modo como nós nos compreendemos no momento da experiência, como subjetividade. Então, como nós percebemos a nossa subjetividade no momento da experiência, este é o self. O self ele não é uma entidade ou um estado psíquico, enfim, ele é uma dinâmica relacional, portanto, é um fenômeno de campo. E o self, né, se vocês se lembram, e quem não lembra, eu peço, né, que retorne um pouquinho, volte lá nas nossas leituras, né, sobre o self, as dinâmicas do self. Então, o self ele tem três funções fundamentais, né? A função id, a função ego ou ato e a função personalidade. A função id, que corresponde aos nossos fundos de excitamentos, né, é esse fundo pretérito anônimo que todos nós carregamos, de onde emergem os excitamentos que nos fazem nos implicarmos com o momento presente. A função ego, que é a função motora propriamente dita, ou seja, é aquela função da ação, é o momento em que nós efetivamente estamos agindo em prol de algo, né? E esse algo, em tese, deveria ser um desejo, tá? E a função personalidade, que seria o modo como nós nos reconhecemos e como nós construímos representações objetivas sobre nós mesmos. Então, trocando em miúdo, vamos pensar assim, né? Eu me lembro até hoje a primeira vez que eu entrei em uma universidade, né? Eu entrei numa universidade, foi em Campo Grande, foi Universidade Católica, e eu tinha, imagino que eu tinha na época uns 13 anos, e foi um deslumbramento assim tremendo, né? Eu fiquei extremamente encantado com aquele lugar, primeiro porque parecia muito distante, parecia não, era muito distante da minha realidade, mas eu senti uma forte conexão com aquele lugar, né? E naquele momento eu disse para mim, falei, nossa, eu quero ser professor, né? Então, olha só, ali houve, né, uma afetação, né, um excitamento, digamos, né, que foi potencializado, que foi demandado pela experiência naquele momento, pela experiência de campo. Muito provavelmente, né, retorna junto, né, todas as vivências que eu tive no âmbito da escola, e aí se eu começo a recuperar, né, as minhas vivências no âmbito da escola, são vivências muito significativas, né, foram muito importantes, que nós não vamos, obviamente, entrar aqui, mas tem um fundo aí, né? O fato de ter pensado naquele momento, ter aparecido, vamos usar essa expressão, ter aparecido para mim, né? Essa expressão professor não foi à toa, vem de um fundo de vividos que está ali, né, disponível como dado inatual, né, orientando a vivência do presente. Ponto. Então a figura se forma, o desejo se forma. Agora o que falta? Ação. Tornar isso possível, viabilizar isso. Então, a função de ato, a função motora, é aquele momento em que a gente precisa se implicar, fazer acontecer, enfim, criar algo a partir de um desejo para poder, enfim, realizá-lo. E aí hoje eu posso dizer assim para vocês, eu sempre começo os vídeos dizendo, boa noite pessoal, eu sou o professor Jonathan. Eu sou o professor Jonathan. Isto é uma representação objetiva que eu tenho de mim, uma das possíveis, né? E ela, de alguma forma, consolida todo um fundo histórico, todo um trabalho, né, que foi feito
pela minha função diária. Então, hoje eu posso dizer para vocês: sou o professor. Isso é uma representação objetiva, uma representação que ganha cidadania no lastro das relações sociais. Então, vocês vejam, cada uma dessas funções do self me permite, então, visualizar, né, visualizar momentos distintos do processo de excitamento e formação de uma figura, e depois, quando essa figura ela se desfaz, eu posso, enfim, usufruir, né, daquela experiência, tornar aquela experiência um repertório para mim. Isso é a dinâmica do self, né? Bem resumidinho. Quando em alguns momentos, né, alguma dessas funções, ela é comprometida, ela é vulnerabilizada, é o momento em que a gente percebe a produção desses ajustamentos, tá? Então imagina, de repente, que eu descubra que nesse processo de reforma administrativa ou, enfim, né, algo coloque em risco a representação objetiva que eu tenho de mim como professor. Então, a partir, sei lá, do fim do ano, eu não serei mais professor por algum motivo. Isso é um aflito, é um sofrimento, né? É um dado aflitivo. Por quê? Porque essa representação objetiva, ela cumpre um papel social muito importante para mim, para minha história. Então, não contar com isso, assim, de uma maneira abrupta, causa um estado de aflição, de sofrimento, né? Então, aí eu tenho a vulnerabilização da função de personalidade. Imagina que em determinado momento eu não tenho a disponibilidade de um fundo de excitamentos, tá? Experiências, vivências, vividos que atuam como dado inatual para o fenômeno do presente, né? De onde eu não posso tirar significações, tirar estratégias, tirar formas, né? Modos de formar uma figura distinta, nítida, tá? Então, na impossibilidade de lançar mão de um fundo de excitamentos, eu tenho a vulnerabilização da minha função id. Consequentemente, eu preciso fazer produções, ajustamentos criadores, né, ou ajustamentos de busca. Esses ajustamentos de busca nós chamamos de ajustamentos psicóticos. E aqui vale ressaltar uma coisa, né, na proposta da compreensão fenomenológica da Gestalt, nós não estamos engessados, né, estanques em cada um desses ajustamentos. A gente pode transitar. Eu sempre gosto de dizer, né, que em determinados momentos a gente pode fazer uma produção psicótica, né? E como isso acontece, né? Eu dou sempre esse exemplo. Imagina que você chega em casa e tem, sei lá, 10 pessoas, 20 pessoas. Quando você abre a porta, essas 20 pessoas começam simultaneamente a olhar para você e a cantar parabéns, né? Parabéns para você, né? É um excitamento, é uma demanda, né, que você recebe tão intensa que é muito comum que não se apresente um fundo, não haja uma disponibilização de um fundo que te permita, enfim, reagir apropriadamente àquela situação. Então, o que acontece? A gente muitas vezes começa a cantar parabéns junto, né? Vocês já fizeram isso? Eu fiz, né? Você começa a cantar parabéns para você. É seu aniversário e você está cantando parabéns para você. É isso? Vai me dizer que isso não é uma produção psicótica, um ajustamento de busca, né? Ou então você cruza os braços. Só falta ir num cantinho assim da sala e ficar, né, tipo, se isolando, fazer um isolamento, um ajustamento psicótico, um ajustamento de busca. Então, essas brincadeiras, né, que não são tão brincadeiras assim, mostram o quanto, de acordo com cada vivência no campo, nós podemos lançar mão de alguns desses ajustamentos.
tá? E o que vai nos interessar nesse bloco de conteúdos agora são os ajustamentos neuróticos, tá? Que são ajustamentos que se produzem na impossibilidade da ação, tá? Então, ou seja, é a produção de algo no lugar daquilo que eu deveria ter feito para realizar um desejo. Então, na impossibilidade de realizar esse desejo, eu me neurotizo, eu produzo um outro tipo de ajustamento. Então, quando a função de ato não atua, no lugar da função de ato, eu tenho a inibição atuando e essa inibição produz as neuroses. Então, é aqui que nós vamos nos ocupar, tá? Então, ocupar ou não um lugar, portanto, é um ato clínico. E toda identificação do modo como você está sendo demandado como clínico é uma compreensão diagnóstica. Toda compreensão diagnóstica nesse contexto, portanto, implica num modo de intervir, numa intervenção. Tá? Então, encerro aqui, né, esse primeiro bloco, né, essa primeira fala. Eu acho que a partir daqui, então, muitas coisas se abrem. Novamente, eu vou insistir, né? Quem está aí começando agora, né, essa disciplina, então, volta um pouquinho atrás, né? Vai lá no capítulo 6, no capítulo 7 do Fenomenologia e Gestalterapia, para fazer uma retomada, uma leitura, né, desse material, para vocês aí irem se apropriando devagarinho dessas discussões. Tá bem? Então, um grande abraço e até o próximo vídeo.